Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, você tem medo de ser lançado no inferno no juízo final? Repito mais uma vez. Você tem medo de ser lançado no inferno? Se a resposta for sim, fuja de dentro da igreja. Mas aí você vai afirmar, mas o que tem a ver a igreja com ser lançado no inferno? Absolutamente tudo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que se você continuar frequentando a igreja, por certo que o seu destino final será o inferno. E para darmos início a este assunto tão complexo, vamos começar pela leitura do livro de Gálatas no capítulo 1 e no versículo 8, aonde disse o apóstolo Paulo: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho que vá além do que já pregamos, seja considerado maldito. Disse o apóstolo Paulo que qualquer tentativa de ir além do evangelho pregado por eles deveriam ser considerados malditos. Nisto podemos entender que a igreja tem sido considerada maldita por Deus, pois a igreja está se opondo exatamente ao evangelho de Cristo. De que forma você vai afirmar? Resposta simples. A igreja tem afirmado que a obra de Deus está completa, que a Bíblia Sagrada representa a obra completa de Deus aqui na Terra. Nisto podemos entender que a igreja está se opondo ao Evangelho de Cristo. E neste caso ela deve ser considerada maldita, pois no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, disse o apóstolo Paulo: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro deve edificar sobre ele. Disse o apóstolo Paulo que tudo que ele concluiu no passado foi apenas os alicerces da construção. Prova disso que no livro de Efésios capítulo 2, versículo 20, conclui Paulo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Disse o apóstolo Paulo que o evangelho, que a doutrina dos profetas, a doutrina dos apóstolos, que a doutrina de Cristo, faziam parte apenas dos alicerces da construção. Por acaso você já viu uma construção concluída apenas com os alicerces? Por certo que não, meu amigo. Nisto podemos entender perfeitamente que a igreja deve ser considerada maldita, pois ao contrário dos apóstolos, a igreja tem afirmado que a obra está completa, mas disse Paulo que não, que tudo que foi concluído por eles há 2000 anos atrás foi apenas a fundação da construção. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, acrescentou Jesus: na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Pergunta: se a obra já foi concluída no passado, por que exatamente nós poderíamos realizar obras maiores do que Jesus o fez no passado? Resposta simples: porque a obra de Deus não está concluída. As obras que os profetas realizaram, Jesus e os apóstolos, fazem parte apenas da fundação da construção. Nisto podemos entender por que nós faremos obras maiores do que eles realizaram no passado, pois tudo que eles realizaram no passado foi apenas a fundação da construção. Por certo que a construção em si é maior do que os alicerces. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, acrescentou: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. A construção em si é algo novo que deve ser edificado sobre a fundação. Nisto podemos entender que a igreja deve ser considerada maldita, e todo aquele que frequentar a igreja irá junto com ela para o inferno. Até porque no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11, está escrito: Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a ganância. Todos sem exceção, disse o Senhor. O Senhor Deus afirmou que todos os pastores nada compreendem, são todos cães gulosos, todos cães gulosos. Cada um se volta para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Nisto podemos compreender por que eu afirmei
Se você quer entrar nos céus, fuja da igreja, pois os caminhos da igreja não conduzem a Cristo, senão ao inferno. Você não concorda? Então veja por você mesmo que o próprio Cristo afirmou no Evangelho de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 13. Disse ele: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, uma referência indireta aos líderes do sistema religioso, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Os caminhos das igrejas conduzem ao inferno, não aos céus, pois a igreja, os líderes religiosos, estão fechando o caminho que leva aos céus. Nisto podemos compreender porque no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15, para encerrar, afirmou novamente Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Mais uma vez, uma referência indireta aos padres, aos pastores, aos rabinos e assim por diante. Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua própria religião. E quando conseguem, tornam esta pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Uma pessoa que se converte para a religião, que passa a frequentar a igreja, ela se torna 2 vezes mais digna do inferno do que os próprios líderes da igreja, simplesmente porque eles estão indo além daquilo que foi revelado no Evangelho de Cristo.